E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Uma das semanas de maior tensão entre a FIA e as equipes no decorrer da história da Fórmula 1 e uma das batalhas mais intensas entre os dois maiores rivais na categoria, o brasileiro Ayrton Senna e o francês Alain Prost, disputando posição de forma feroz na pista. O Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1993. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 93 era a nona etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 11 de julho, no tradicional circuito de Silverstone, simplesmente onde tudo começou. Passávamos na metade da temporada, quando chegávamos ali no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, e o francês Alain Prost, que corria pela Williams ali em 1993, já vinha se consolidando na temporada. Após alguns percalços no início do ano, agora o Prost era líder com alguma folga ali na frente, tinha 57 pontos conquistados até então. Na segunda posição, o brasileiro Ayrton Senna, da McLaren, que tinha sido o principal percalço do francês lá no início do ano. O Senna tinha liderado o Mundial por uma boa parte, mas nesse momento, na metade da temporada, já sucumbira ao grande domínio das Williams ali naqueles anos. Era o segundo colocado na tabela do Mundial com 45 pontos conquistados, 12 pontos a menos do que o Prost. Na terceira posição, o companheiro do Prost na Williams, o inglês Damon Hill, com 28 pontos conquistados, ainda correndo atrás da sua primeira vitória na Fórmula 1 e sendo muito questionado principalmente pelos ingleses, que esperavam melhores performances do Damon Hill e colocavam nele o papel de substituto do Nigel Mansell, que era o atual campeão mundial da categoria e tinha deixado a Fórmula 1 ao final da temporada de 92. Na quarta posição no campeonato, o alemão Michael Schumacher, da Benetton, que vinha fazendo boas performances e tinha 24 pontos. Esses eram os 4 principais nomes daquela temporada, geralmente os 4 caras que integravam a parte da frente das corridas. Na semana que antecedia o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 93, clima muito tenso no meio da Fórmula 1, pois na semana seguinte, dias depois do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, seria realizada a Assembleia do Conselho Mundial da FIA, mais especificamente nos dias 15 e 16 de julho, onde seria decidido a respeito das grandes mudanças que a FIA vinha propondo para a temporada de 1994, que acarretaria na retirada de todos os controles eletrônicos que equipavam os carros de Fórmula 1 ali em 1993. Só que a pressão da FIA vinha sendo tão grande que eles já estavam querendo mexer ainda em 1993 e não esperar para o início de uma nova temporada. Desde o Grande Prêmio do Canadá, todas as equipes do grid, exceto a Scuderia Itália, a Lola, eram acusadas de violar o regulamento por utilizarem suspensão ativa e controle de tração. A FIA vinha alegando que estes componentes instalados em cima dos carros faziam parte do trabalho que era responsabilidade do piloto no momento da pilotagem, o que seria proibido por regulamento. E o Max Mosley, o então presidente da FIA, vinha gritando aos 4 ventos que se um piloto recebe auxílio externo para guiar o carro, ele está infringindo o regulamento esportivo e não o regulamento técnico. E as decisões para mudanças do regulamento esportivo podem ser tomadas de forma unilateral, diferente das mudanças em regulamento técnico, que conforme os acordos de concórdia teriam que ser tomadas de forma unânime, com participação de todas as equipes e aprovação de todas elas. Como boa parte das equipes estavam mandando contra essa decisão da FIA, inclusive buscando meios jurídicos para bater de frente, a FIA começa a ameaçar, dizendo que, dependendo da decisão vinda na Assembleia do Conselho da FIA, que seria na semana seguinte, após o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, os controles eletrônicos deveriam ser banidos imediatamente, já para a próxima corrida, que seria o Grande Prêmio da Alemanha. Para entrar na pista em Hockenheim no final de semana do Grande Prêmio da Alemanha, todos os carros do grid deveriam estar sem os controles eletrônicos. Isso gerou um tumulto absurdo. Além disso, surgia também a acusação de utilização de combustível irregular fornecido pela Elf e pela Jeep. Essas acusações começaram a surgir ainda durante o Grande Prêmio da Espanha, com uma pressão enorme em cima da Elf, o que impactava diretamente a Williams e o francês Alain Prost, o líder do campeonato, que podia perder todos os resultados conquistados até ali no decorrer da temporada. O Patrick Head, diretor técnico da Williams, vem a público ali no paddock de Silverstone e dispara, dizendo
dizendo que era puro tumulto do Max Mosley para tentar reviver o espetáculo de uma batalha pelo título mundial em um momento em que a temporada vinha ficando morna e um pouco sem graça, com o título já meio que se encaminhando para as mãos do Prost e para a Williams. E também diz que era mais uma forma da FIA colocar pressão em cima da Williams para que a equipe acatasse a decisão da retirada dos controles eletrônicos, já que a Williams, junto com a McLaren, liderava o grupo das equipes que eram a favor da implementação dos controles eletrônicos. Então, o que mais se via ali no paddock de Silverstone desde a quinta-feira eram reuniões e mais reuniões, e um tumulto enorme ao redor do Bernie Ecclestone, o presidente da Formula One Management, e o Max Mosley. E aí começam umas mudanças de posição bem estranhas por parte das equipes. A Ferrari, que até então estava ao lado da Williams e da McLaren, sendo a favor dos controles eletrônicos implementados nos carros, muda de lado, passa a integrar o grupo das equipes que era contra os controles eletrônicos. E nós já víamos ali que a FOCA, a Associação de Construtores, vivia uma polarização. Nós tínhamos um grupo pró-eletrônica e um grupo anti-eletrônica. Nesse mesmo momento que a Ferrari sai dos pró-eletrônica e vai para os anti-eletrônica, a Benetton faz o movimento contrário. Ela era anti-eletrônica e passa a apoiar ali junto com a McLaren e a Williams o grupo das pró-eletrônica. E as acusações começam a rolar solta. Muitos dizendo que a Ferrari saía do pró-eletrônica e iria para o anti-eletrônica porque não vinha conseguindo desenvolver a suspensão ativa e o controle de tração com o mesmo desempenho das demais equipes, vinha tendo muitos problemas de desenvolvimento, e aí tirando esses controles eletrônicos poderia resolver de certa forma o problema da Ferrari, e a Benetton sendo acusada de sair dos anti-eletrônica e partir para os pró-eletrônica porque o seu Flávio Briatore, que era o chefe de equipe da Benetton ali naquele momento, já vinha em negociações secretas com a Renault. O Flávio Briatore, que tinha uma parceria forte com a Ford Cosworth no fornecimento de motores, tinha contrato com a Ford até 1994 e queria o motor Renault para partir de 1995. E a Renault estava envolvida com força no grupo pró-eletrônica. Vocês pensam que polarização é coisa atual, né? Olha aí. Só para passar aqui para vocês, tá? Os pró-eletrônica eram McLaren, Williams, Arrows, Ligier, Lotus e agora a Benetton também. Os anti-eletrônica eram Ferrari, LaRusse, Sauber, Minardi, Tyrrell, Jordan e a escuderia Itália, a Lola, que era a única equipe que não tinha nenhum controle eletrônico instalado no carro. Sem sombra de dúvidas, essa foi uma das semanas mais tensas da história da Fórmula 1 com respeito ao futuro imediato da categoria. Se o conselho decidisse pelo banimento imediato dos controles eletrônicos, equipes como Williams, McLaren não teriam como colocar carro na pista no Grande Prêmio da Alemanha e provavelmente nas demais provas do ano, pois esses carros eram totalmente projetados em volta dos controles eletrônicos. O tumulto estava formado e ali no paddock de Silverstone naquele final de semana ninguém sabia para onde correr. Saindo da política e agora indo para a competição, destaque para a McLaren, que recebia ali naquele final de semana o motor Ford Cosworth Série 7, já com comando pneumático e gerenciamento eletrônico TAG, o mesmo motor que a Benetton vinha utilizando. A Ford Cosworth deveria entregar para a Benetton ali no final de semana em Silverstone o Série 8, mas a fábrica acabou atrasando a entrega desses motores e a Benetton continuou utilizando o Série 7. O Série 8 seria disponibilizado só para o Grande Prêmio da Alemanha. E muita gente já dizia que a Benetton vinha fazendo isso por conta dos boatos do seu Flávio Briatore já vir tendo conversas com a Renault. O laço da Ford com a Benetton começava a enfraquecer nesse momento. Dentro da pista, o treino classificatório que definiu o grid foi o do sábado. Na sexta-feira choveu, ninguém fez bom tempo. No sábado, com tempo bom, aí sim, briga entre as Williams para saber quem ia ficar com a pole. O Damon Hill domina praticamente o treino todo, mas no final deu Alain Prost. Oitava pole do francês em 9 GPs disputados em 1993. Prost estava se lavando de fazer pole position. O Damon Hill ficou na segunda posição. Na terceira posição, Michael Schumacher com a Benetton. 1 segundo e 4 décimos mais lento que o tempo da pole. Na quarta posição, Ayrton Senna com a McLaren. 3 segundos atrás do tempo da pole. Olha a diferença de desempenho dos carros da Williams para os demais carros. Os outros dois brasileiros na pista ali naquele final de semana, Rubens Barrichello com a Jordan alinha na 15ª posição e o Christian Fittipaldi com a Minardi alinha em 19º. No domingo, tempo nublado e grande possibilidade de chuva pro horário da corrida. Se alguma coisa podia estragar a festa das Williams, era essa chuva, pois ao natural, o desempenho do Prost e do Hill seria muito superior aos demais. E as disputas entre uma Williams e algum outro carro no decorrer da prova seria inexistente.
Mais ou menos. Dessa forma é que nós nos encaminhamos para a largada das 59 voltas do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 93. O Prost patina na arrancada e aí o Damon Hill pula na frente. O Senna larga bem demais, passa pelo Schumacher já na largada e supera o Prost na entrada da curva Copse, pulando para a segunda posição. O Michael Andretti, companheiro do Senna na McLaren, roda e vai para a caixa de brita. Procedimento padrão da temporada de 1993. Nada de novidade. Ainda no decorrer da primeira volta, o Damon Hill vai mostrando a vantagem de ritmo que tinha a Williams em relação aos demais carros. Já abria uma grande vantagem em relação ao Senna, que era o segundo colocado, enquanto o Prost ficava embutido na traseira da McLaren do brasileiro. Fechando a primeira volta, nós tínhamos o Hill em primeiro, com o Senna em segundo, o Prost em terceiro, o Schumacher em quarto, o inglês Martin Brundle com a Ligier na quinta posição e o italiano Riccardo Patrese, companheiro do Schumacher na Benetton, em sexto. O Rubens Barrichello cruza pela linha de chegada pela primeira vez na 12ª posição e o Christian Fittipaldi em 19º. E a partir dali, nós veríamos uma das melhores disputas entre o Ayrton Senna e o Alain Prost nas pistas da Fórmula 1. Muito parecida com a disputa que nós tínhamos visto na abertura da temporada, no Grande Prêmio da África do Sul, em Kyalami. Só que ali em Silverstone, por conta da configuração do circuito, era muito mais insana. Era uma disputa muito mais agressiva. O Prost, com muito mais desempenho que o Senna, atacava de tudo que era jeito. Pegava o vácuo, botava o carro do lado. Por várias vezes parecia ter conseguido a ultrapassagem, mas aí o Senna fechava a porta, tomava os espaços de volta, de onde não parecia mais ter espaço para buscar. Foram quase 7 voltas de uma briga insana, que fez o autódromo de Silverstone vibrar com a competitividade e a disputa dos maiores rivais que a Fórmula 1 já viu. Na volta 7, enfim, o Prost consegue buscar uma manobra de ultrapassagem, toma a segunda posição do Senna e deixa o brasileiro para trás. E aí a disputa fica entre Senna e Schumacher, que vinha colado no Prost antes do Prost tomar a posição do Senna. E a disputa segue na mesma intensidade. Schumacher buscando os espaços, atacando de tudo que era jeito, e o Senna fechando a porta, mudando o traçado, não deixando o alemão tomar a frente. Até a volta 10. Aí não teve jeito. Schumacher bota o carro do lado, toma o espaço do Senna na pista e busca a terceira posição da prova. Agora Damon Hill era líder, 8 segundos à frente do Alain Prost, que tinha 7 segundos de vantagem pro Schumacher, que vinha com o Senna logo atrás dele. E o tempo ia fechando cada vez mais. A possibilidade de chuva já era certa. Todas as equipes estavam se preparando para quando a chuva caísse. Passando da volta 15, o Martin Brundle começa a chegar no Senna. E andando bem o inglês da Ligier. E aí o público de Silverstone se preparava para ver mais uma vez um dos grandes duelos que eles tinham presenciado lá no início dos anos 80 na Fórmula 3, com grandes disputas entre o Senna e o Brundle pelo título da Fórmula 3. O Prost a partir dali começa a reduzir um pouco a vantagem que o Damon Hill tinha para ele, mas era muito pouco por volta, até então nada ameaçador. Na volta 21, o Barrichello para fazer uma troca de pneus. O brasileiro vinha andando bem, vinha brigando para entrar no top 10 da corrida. E a partir daí, o tempo começa a abrir sobre Silverstone e o sol começa a dar as caras. Aquelas nuvens carregadas enganaram todo mundo. Quando parecia que a chuva ia cair de vez, aconteceu o contrário. Um grande alívio para Williams, que tranquilamente ia liderando a corrida. Na volta 24, o inglês Martin Brundle para fazer sua troca de pneus. O Senna dá uma respirada na pista, mas por pouco tempo, porque na volta seguinte, para o Senna. E logo na volta seguinte, na volta 26, para o alemão Michael Schumacher. Poucas voltas depois, é a vez das Williams fazer a troca. Na volta 30, pit stop do francês Alain Prost. Uma volta depois, para o inglês Damon Hill para fazer a sua troca de pneus, o líder da corrida. Depois de todos pararem, nós tínhamos o Hill em primeiro, com o Prost em segundo, tendo se aproximado bastante do seu companheiro de equipe. O Prost estava só a 3 segundos do Damon Hill agora. O Schumacher era o terceiro, já mais de 20 segundos atrás do Prost. E o Senna o quarto, mais de 15 segundos atrás do Schumacher. O Martin Brundle era o quinto, 7 segundos atrás do Senna. Chegando na volta 35, o Damon Hill se atrapalha bastante na hora de ultrapassar alguns retardatários. E aí o Prost chega de vez. Cola na traseira do companheiro de equipe e começa a atacar para buscar a liderança da corrida. Só que uma volta depois, na volta 36, nós temos safety car. A Lola, do italiano Luca Badoer, ficou parada em um local perigoso da pista, precisava ser removida dali com segurança e temos a intervenção do safety car. Pela segunda vez na história da Fórmula 1, atuando como um procedimento padrão de segurança. A primeira vez tinha sido no Grande Prêmio do Brasil de 93, no início da temporada. Os carros diminuem o ritmo e vão todos fazendo uma fila atrás do safety car. E aí nós tínhamos nos 6 primeiros Hill, Prost, Schumacher
Senna, Brundle e Patrese. Os mesmos 6 primeiros lá do início da prova. Christian Fittipaldi era 13º colocado, ele vinha seguindo uma estratégia de não fazer troca de pneus, e o Rubinho era o 14º, logo atrás do Christian, já tendo trocado os pneus. Na volta 40, o safety car entra no pit lane e reinicia a corrida. Nesse reinício, o Hill consegue impor um bom ritmo e abre uma boa vantagem em relação ao Prost na pista. Inclusive, faz a volta mais rápida da prova, ali naquele momento, batendo o recorde da pista, que era do inglês Nigel Mansell, seu compatriota, feito no ano anterior. Só que na volta 42, vai pro espaço o motor da Williams do Hill. Forçou demais, né, meu jovem? Fim de prova pro piloto inglês, que ficou desolado. Vinha trabalhando muito para buscar a primeira vitória e não tinha jeito dessa primeira vitória chegar. Agora, o Prost era líder, no melhor estilo Alain Prost de buscar a liderança, administrando a corrida dele e esperando os outros se complicar. Chegando na volta 50, o Prost ia abrindo distância em relação ao Schumacher. O Senna também ia ficando para trás. O Brundle começa a cometer alguns erros, sai da pista e também vai ficando. A briga boa que nós tínhamos ali era pela 10ª posição, entre Christian Fittipaldi, Rubens Barrichello e Jean Alesi. Uma briga insana entre os 3 carros, com o Martin Brundle metido ali no meio todo atrapalhado, tentando ultrapassar os 3 carros que eram retardatários para ele. Na reta final da corrida, o Prost sobe o pé no acelerador, diminui o ritmo e administra a diferença em relação ao Schumacher. Na volta 52, o Alesi faz uma bela manobra e consegue tomar a posição do Barrichello, e aí vai para cima do Christian Fittipaldi. Só que o Barrichello não dá trégua pro Alesi, segue botando pressão no francês da Ferrari. Nesse mesmo momento, o Martin Brundle abandona a prova, tem problemas na sua Ligier e encosta o carro na beira da pista. Definitivamente não era um bom dia para os ingleses. Na volta 58, o Christian Fittipaldi para sua Minardi com problemas na caixa de câmbio. Uma pena pro Christian Fittipaldi, que vinha fazendo uma corrida muito boa. E lá na frente, com muita tranquilidade, o francês Alain Prost fecha as 59 voltas do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 93 na primeira posição. No mesmo momento em que o brasileiro Ayrton Senna fica lento na pista, termina o combustível da McLaren e o brasileiro encosta o carro, sem conseguir completar a última volta da corrida. Final de prova com Prost em primeiro, Schumacher em segundo, Patrese em terceiro, o primeiro pódio do Patrese correndo pela Benetton e o inglês Johnny Herbert da Lotus na 4ª posição, para salvar um pouco o final de semana dos ingleses. O Senna acabou contabilizado na 5ª posição, pois os demais pilotos tinham volta a menos. Barrichello fechou na 10ª posição e o Christian Fittipaldi, mesmo tendo parado 2 voltas antes do fim da prova, ficou contabilizado como 13º, melhor que a nossa lenda Andrea De Cesaris, que fechou a corrida 16 voltas atrás do líder e acabou tomando um não classificado na tabela. Era cada coisa que acontecia com o De Cesaris. 50ª vitória do Prost na Fórmula 1, que seguia a passos largos rumo ao 4º título mundial. E o francês conquistaria apenas mais uma vitória na carreira após esse Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Buscaria sim o seu tetracampeonato mundial ao final da temporada, administrando os resultados e fazendo o básico para conquistar os pontos necessários, no melhor estilo Alain Prost, o professor. E é óbvio que isso é assunto para outros episódios aqui do canal.